se der certo, sai Juninho pro Pumas, entra Castelhanos com sobra. É uma boa troca. Muito boa troca. No Palmeiras... Inicialmente era uma conversa empréstimo por obrigação de compra e eu descobri nas últimas horas que isso passou agora para uma compra em definitivo, uma transferência em definitivo. Não tem o valor, mas suspeito que seja na casa dos 15 milhões de euros. Depois é que para quem é torcedor do Flamengo, né, Mauro, é para deixar esperançoso, né? Principalmente pelo lado financeiro, né, pelo planejamento. E para o torcedor rival, talvez bate um desespero, né? Ele vai se alavancar e vai trazer mais jogador bom ainda. Pegar esse resultado líquido, que é maior do que o faturamento de todos os times do Brasil, menos 3 ou 4. O lucro líquido é maior que o faturamento do rival. E investir mais ainda em jogador. Porque, por exemplo, Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho de hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a trazer mais corte como esse, com as reações de rivais pelo Brasil. Então não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar o sino e sempre compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Inter, por conta dessa dificuldade nas negociações e porque tem uma dívida aberta ainda em aberto com o Flamengo por conta do Thiago Maia, não descartemos para já então o Flamengo. A gente já falou aqui várias vezes do Flamengo, que tem interesse na contratação do Vitão, tentou a contratação do Vitão e o negócio não foi para frente. Como essa negociação entre Inter e Cruzeiro emperrada nesse momento, o Flamengo surge novamente como forte interessado, porque agora o Inter, que até pouco tempo atrás não se mostrava muito disponível em colocar o Vitão para quitar essa dívida envolvendo o Thiago Maia, hoje o Inter se mostra um pouco mais disponível. O problema é que o Vitão prefere o Cruzeiro nesse momento. Enfim, é uma longa negociação, é um longo imbróglio, mas podemos dizer no Fala Fonte, na nossa live de hoje, que o Flamengo continua no radar, ou pelo menos o Vitão continua no radar do Flamengo. Veremos os próximos dias, os próximos capítulos. Vou te falar, mas o Vitão entraria no lugar de quem nessa zaga do Flamengo aí? Léo Ortiz e Léo Pereira? Só um questionamento. Não, mas eu acho que aí é a questão que desde a saída do Fabrício Bruno não tem um reserva ali. Entraria no lugar de quem nessa zaga do Flamengo aí? Léo Ortiz e Léo Pereira? Só um questionamento. Não, mas eu acho que aí é a questão que desde a saída do Fabrício Bruno não tem um reserva ali, né? O Flamengo precisa de jogadores pro elenco, eu acho. Acha o Vitão para ser reserva? Você acha que ele aceitaria? Sim. Não sei não, Bruno Vicari. Não sei não, hein? Mas o Flamengo precisa de zagueiros, não precisa? Não tá atrás dessa posição, Bruno Andrade? Tá atrás, o Flamengo busca um zagueiro e um zagueiro de alto nível. Tudo bem que inicialmente chegaria para ser reserva, mas o Flamengo só buscando nome grande. A gente falou aí que o Brasão é o alvo prioritário para o gol do Flamengo, mesmo tendo o Rossi. Então o próprio presidente, apesar de falar um monte de bobagem recentemente aí enfim, falar mal de pessoas que trabalham com a gente na comunicação social, fazer tonzinho pejorativo, ele explicou que vai gastar mais do que nunca no Flamengo esse ano, ou para 2026. E Vitão faz parte desse projeto, o Brasão faz parte desse projeto, entre outros jogadores. Então eu quero saber do chat o seguinte, se você fosse o Vitão, o que você faria? Você iria para o Flamengo? Posição. Você iria para o Cruzeiro? Ser titular? Ou ficaria no Internacional? Tá? Inclusive tem a enquete no chat também, né? Ou outro time. Tem a enquete no chat, é uma enquete para você votar, mas manda a opinião também, porque aqui a gente informa e vocês opinam. Isso, boa. Tá? O Hernan, porque é isso, né? Tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira. Sim. Mas a verdade é que desde a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo, ele na rotação dos zagueiros, por conta de contusão. O Danilo, a gente viu que já jogou, né, de zagueiro. Exato. Também. E é por isso que o Flamengo tá precisando, ou tá buscando um nome aí importante também para compor o elenco, Hernan. E é um jogador jovem, né? O Vitão é um jogador jovem, que você tem essa possibilidade de você também rejuvenescer ali a posição. Tem jogadores muito bons da base que estão subindo, mas que precisam ter um tratamento sem ser aquela coisa de que nem o João Vitor aconteceu, acabou meio que jogado aos leões ali e tal, e enfim, a torcida acabou pegando no pé. No Flamengo a situação é diferente. O Felipe é prova aí, entrevistou o Royal, que é experiente e teve problema com a torcida, né, de passar confiança, aquela coisa toda. Isso
serve muito para os jovens. Então a tentativa do Vitão é muito nesse sentido. E tem um outro ponto também que é importante. Léo Ortiz tem mercado no futebol europeu. O Léo Ortiz tem passaporte comunitário. Então, assim, o Léo Ortiz não é de agora que há um interesse, por exemplo, do futebol italiano. Então, assim, vamos ver que também o mercado pode se movimentar no sentido dos jogadores que lá estão. O Léo Pereira terminou o ano de maneira extraordinária. O staff do Léo Pereira, o Ricardo Scheid, sempre fala, olha, tem sempre gente que sonda aí o Léo Pereira. Totalmente focado no Flamengo, é verdade, né? Totalmente focado no Flamengo. Mas o mercado ele se movimenta muito para esses jogadores que são destaques, ainda mais no Flamengo, né? A gente tem ainda a atualização do Botafogo e mais do Flamengo com o Emerson Royal, tá? Sim. Eu vou só me despedir do Bruno, mas a gente vai continuar aqui, né, Felipe? Tamo aqui, né? Tamo aqui. Temos que trabalhar. Ô, Bruno, você quer antes de você sair, só responder se tem atualização da história do Vitor Roque e Chelsea? A aposta dele, porque demonstrou que ele tá consciente, muito né? Hein, Hernando? Bruno, eu vou contar um bastidor aqui de um jogo que eu fiz no Flamengo, no Brasileirão, esse ano, que é quase ano passado. Flamengo e Sport. O Sport estava ganhando de 1-0 e o Royal, assim, o time do Flamengo não estava com uma atuação legal no primeiro tempo. Depois fez uma virada, virou goleada e tal, mas assim, no primeiro tempo o time todo estava mal. E o Emerson Royal errou dois passes, assim, teoricamente fáceis, né? E aí a torcida que estava presente lá no estádio, lá na Arena Pernambuco, grande maioria flamenguistas, eles começavam a vaiar quando o Emerson pegava na bola. E aí o Felipe... O Flamengo, né, Mauro, é para deixar esperançoso, né? Principalmente pelo lado financeiro, né, pelo planejamento. E para o torcedor rival, talvez bate um desespero, né? Que a impressão que eu tive quando eu assisti, não sei você, Mauro, é que tem tudo para essa distância que o Flamengo começou a botar dentre os rivais, principalmente nessas gestões desastrosas que vários gigantes do futebol brasileiro têm, a distância pode aumentar bem. E aí bate o desespero, né? E vem as teorias juntos, né, Mauro? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alan, bom dia, André, bom dia a todos. Acho só que é preciso ter um pouco de cuidado, porque não sei se o Flamengo vai bater essa marca direto, né? Todo ano, superando. Todo ano, superando. Porque esse foi o ano que teve aquela premiação elevada do Mundial de Clubes, muitas vendas de jogadores que você não vai conseguir vender todo ano. Então, eu não vou ficar surpreso se no ano que vem, no caso, no próximo, né? Esses são os números de 2025. Então, os números de 2026 eventualmente ficarem abaixo. Acho que pode acontecer. Porque você talvez não consiga vender tantos jogadores, você pode subir. Já subiu muito o valor da publicidade na camisa, né? Acho que está num valor muito próximo do teto, talvez. Então, acho que é normal que será normal se o clube não vai faturar muito, mas talvez não fature tanto assim. Então, esse é um ponto que vale a pena deixar bem claro. E os números são excelentes, porque o clube já conta com um elenco muito forte, né? Com possibilidade de reforçar, com estabilidade financeira, ou seja, isso torna um destino mais atraente para profissionais que você queira contratar. Você sabe que ela vai ter condições de trabalho, que há dinheiro, então o salário não atrasa, tudo é feito da forma mais adequada. Então, acho que tudo isso faz com que, de fato, qualquer rival do Flamengo fique preocupado. Mas é preciso uma boa gestão, né? Se você tem dinheiro, comete erros. O Flamengo já tinha muito dinheiro em 2023 e 2021, e foram anos em que, por conta de trocas mal feitas ou não realizadas de comando técnico no momento que era preciso, ou trocar quando não era necessário, isso gerou títulos que o Flamengo perdeu, que poderia ter vencido, porque já tinha um time mais forte. Então a gestão tem que ser boa, sempre, né? E aí eu acho que existem alguns pontos preocupantes no médio e longo prazo. Não só pela não definição do técnico, que o presidente pretendia definir até o Natal passou e não houve o acordo, ainda não foi anunciado acordo pela renovação do Felipe Luiz, muito menos contratado outro técnico. O Flamengo, por ano que vem, está sem técnico por enquanto, né? E a questão também do diretor esportivo, que eu acho muito grave. A gente vai falar disso mais adiante. Eu acho muito grave o que está acontecendo. As declarações públicas colocando o Flamengo como algo menor. É como eu vejo.
Mas a gente pode desenvolver esse assunto mais adiante. Isso, 2013 também, com o clube passando por reestruturação. Então tem vários acontece, não é só com o Corinthians, não é só com o Flamengo. Né? Mas agora vem o fair play financeiro, né? A previsão é que depois de abril, né? No caso, deve começar em maio, vai vigorar. Se for levado realmente a sério, isso vai mudar bastante as coisas. Aí vai obrigar, de repente, alguns clubes a terem que tomar um remédio amargo, buscar uma solução, buscar um outro caminho. Essa final de Copa do Brasil, por exemplo, que alguns torcedores apelidaram de Copa Serasa, por conta das dívidas dos clubes, né? Por mais que seja uma ironia, uma piada, faz todo sentido. Um deve 1,4 bi, o outro deve 2,5. O Juca Kfouri já falou lá no programa anual, né, que deve bater 3 bilhões a dívida do Corinthians. O Vasco 1,400. Recuperação judicial. Aí tem gente que defende, não, mas o clube tem que contratar para poder faturar. Gente, se você entrou em recuperação judicial, você tem que renegociar a dívida e pagar a dívida. Você não tem que fazer, você não vai fazer investimento. Eu tenho uma empresa, ela entra em recuperação judicial, aí eu compro um carro novo. Porque eu sou o dono, então eu tenho que andar num carro novo. Não, eu vou andar a pé. Vou andar como tiver que andar. Agora eu vou comprar novas máquinas aqui. Não, você não consegue pagar nem aquilo que você comprou de mim no passado, eu sou o credor agora. E você vai comprar um maquinário novo. Como é que é isso? Como é que é isso? Que história é essa? Vai contrair uma nova dívida e você não pagou o que me deve? Que contratação de jogador significa o quê? Você está contraindo dívidas. Você tem que pagar por esse cara. É mais uma despesa que você vai ter. Mas o jogador vem emprestado. Sim, mas você paga empréstimo do jogador, paga luvas, paga salário. O Vasco contratou vários jogadores em recuperação judicial. Isso é absurdo, gente. É absurdo porque, esportivamente, você está se aproveitando de uma ferramenta legal para reforçar seu time e derrotar aquele outro adversário que não fez nada de errado, que está ali pagando as contas direitinho. Então, esportivamente, não é certo também. Né? E tem gente que defende isso. E é por isso que não sai do lugar. É por isso que não sai do lugar. E não vai sair. Desse jeito não vai sair. Você vê, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023. E agora? 2 anos depois, o que acontece? Uma crise danada. O que juntou? Um momento ali, uma coisa efêmera, né? Um momento de glória, ganhamos, campeão, título inédito. Depois, teria sido muito melhor se lá atrás São Paulo não tivesse ganhando título nenhum, mas tivesse se reestruturado e agora já tivesse condições com uma dívida controlada, de poder contratar bons jogadores. Mas não. Ainda está envolvido em escândalos, né? Muitas vezes o título vira cortina de fumaça, né? Sim. Muitas vezes. André, eu só vou aproveitar aí, André, que a gente está com... O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Tati Castellanos, atacante argentino da Lazio. O que te parece, PVC? É muito bom jogador. Lembra que o Palmeiras ficou atrás dele em 2022, muito tempo, acabou não dando certo. Ele foi para o New York, ele estava no New York, ele foi para a Lazio, fez boas temporadas na Lazio. Já não é o melhor momento dele, mas ele é muito bom atacante. Foi convocado para a seleção argentina já. Se der certo, sai Juninho para o Pumas, entra Castellanos com sobra. É uma boa troca. Muito boa troca. No Palmeiras, já vou emendar, posso? E ele, calma, ainda tem um minuto aqui. Que ele já tinha sido indicado pelo Felipe Luiz, pela diretoria, todo mundo já estava de olho nele, né? Então agora o Flamengo tentando avançar. Já fez consultas para entender a situação do jogador e aí deve realizar mais contatos para saber a real situação, né? E aí sim tentar contratar o atleta. Do Palmeiras, hein? Operacional e o porquê que o Flamengo deu tão certo esse ano. E eu celebrei o profissionalismo do Flamengo colocar um CEO de mercado, e não apenas de um mercado aleatório, um CEO de um mercado de mídia. O BAP foi CEO da Sky, exatamente na época que a TV a cabo Sky foi perdendo espaço para uma outra mídia chamada rede social. Ele ganhou muito dinheiro com isso e ele viu o próprio mercado caindo e ele entendeu, cara, eu preciso... Para sobreviver nesse futuro, eu preciso fazer isso, 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 e eu tenho que me alavancar exatamente em marketing, venda e comunicação. Bom, você que assistiu o primeiro vídeo, você me pediu um vídeo 2, esse é o vídeo 2 da análise da call de resultados do Flamengo, tocada pelo BAP, explicando a operação do Flamengo no ano de 2024 e o porquê eles vão ser maiores ainda em 2025. Nós falamos aqui de profissionalismo na operação, do foco do marketing na venda e na comunicação, do fato de que os direitos de transmissão é apenas a 4ª linha de importância nas finanças do Flamengo, e isso, enquanto
direito de transmissão é a número 1 de todos os outros times. E faz com que todo mundo seja escravo da Globo, menos o Flamengo. Tá? Todo mundo seja escravo do pay-per-view, do dinheiro negociado em Libra, em Liga Forte, sei lá o nome daquelas porra lá, menos o Flamengo. Tá? A gente falou sobre a irrelevância do futebol feminino, a gente falou sobre a dívida líquida e do EBITDA. Vamos continuar para o comentário que ele falou assim, olha só. Se eu não me engano, o Flamengo faturou 1,4 ano passado e esse ano 2,1 bilhões. Então, em um único ano, o Flamengo fez um São Paulo. Em um único ano, a diferença entre o ano 2004 e ano 2025 foi o faturamento total do São Paulo. E o BAP, ele aproveitou para... não sei se é porque ele está com algum ressentimento, mas ele aproveitou para dar espetada em um monte de time. Ó, só o que eu captei. Se você captou outra coisa, você coloca aí nos comentários. Bom, ele falou do Soberano, que se acomodou e virou time pequeno. O São Paulo, cara, ele era realmente um grande exemplo de gestão, acabou ficando para trás e realmente o São Paulo é um time que não fede nem cheira no Brasil hoje em dia e está cheio de problema institucional. Lembrando que, cara, teve uma polêmica aí de venda de camarote do São Paulo que vai exatamente naquele ponto 1 que eu falei no vídeo passado, que é o quê? Ter controle total da operação. O exemplo que eu dei naquele vídeo foi que o BAP, ele explicou o porquê ele abriu um bar perto das quadras de tênis e não manteve o bar da piscina para servir os sócios que jogavam tênis. Ele explicou o aluguel do rooftop do Flamengo, que ele tem uma vista para a lagoa, então você consegue cobrar mais para as pessoas que fazem eventos ali. Cara, estamos falando de linhas pequenas de faturamento, ok? Só que pelo profissionalismo dele, do time dele, ele não acontece o que aconteceu no São Paulo, de falcatrua para cá e para lá, ok? Então ele bateu no São Paulo, cara, ele bateu no Atlético Mineiro, por quê? O que ele fala assim, ó? Tem alguns clubes que, sabendo que podem virar SAF, eles chegam, fazem um monte de merda nas finanças do clube, endividam aquela porra até o talo, cobra o dinheiro de volta, vê que não pode pagar e fala, não, então vira SAF, muda o estatuto, me dá ações. Ok? E ele ainda fala que o presidente da situação do clube, ele tem um conflito de interesse gigantesco com os novos investidores da SAF. Ah, não, beleza, eu quebro esse clube, eu viro SAF, mas, porra, você está me assegurando uma porcentagem dessa SAF e o posto de CEO. Cara, isso está errado. Tá? Isso é um conflito de interesse gigantesco. E aí, esse negócio da SAF de endividar o time, ele deu porrada no Atlético Mineiro, e o negócio de colocar um CEO pré-SAF com conflito de interesse deu porrada no Fluminense. Aí depois ele fala que, cara, não vou virar SAF porque, cara, dinheiro não tem carimbo. E você acaba aceitando dinheiro de fontes duvidosas, até de facções criminosas. Caralho, o Vasco, a 777 do Vasco, aquele veículo era um veículo de lavagem de dinheiro de facções criminosas. E tá até hoje na justiça esse bagulho. Então, ele bateu no Vasco sem bater. Tá ligado? E ele ainda falou de facções criminosas na gestão do time, que é o quê? Corinthians. Entendeu? Então, ele tá... Ah, não, ainda bateu no Santos. Notei aqui que, cara, além de toda essa galera aí, ele bateu no Santos dizendo, cara, você não pode... E aí ele falou lá, das linhas de faturamento. Venda de jogador, premiação de campeonato, match day, e só em quarto lugar está o de ficar 100% dependente disso aqui, porque o ano que não tiver, cai tudo. E ele estava falando exatamente do Santos. O Santos, ele se segurava com venda de jogadores. Teve uma entre-safra ali de talentos, não teve dinheiro entrando, o Santos se fudeu
tanto futebolisticamente quanto institucionalmente assim. Ok? Então, o BAP, ele aproveitou para dizer assim, ó, eu sou foda e os meus competidores estão tudo no chinelo. Falou negócio de gramado, os caralho a quatro, mas eu achei interessante como ele criticou um por um, sem dizer, ó, o Fluminense tem conflito de interesse. O São Paulo ficou para trás. Usou a palavra soberano, mas não falou que o São Paulo ficou para trás. Golpe de dívida conversível na SAF. Não falou o Atlético Mineiro. Mas, cara, ele meio que deixou a entender, ó, nós somos os principais, além de ter a maior torcida e o maior faturamento, nós temos a melhor gestão e que se fodam vocês. Cara, outra coisa interessante que o BAP fez tem a ver com esse negócio do Santos de vender a base. Cara, ele se livrou de 200 e poucos moleques da base. Aí eu falei, cara, ué, como assim? E ele tá com uma nova, um novo approach, que é o seguinte, comprar os moleques de 15 e 16 anos. Não desenvolver desde os 13. Porque 15 e 16 anos você só gasta ali 2 anos, que são os 2 anos cruciais de desenvolvimento físico do moleque. E o approach é um approach de venture capital. Ele até citou banco de investimento, que é o quê? Você faz... Ele fala assim, ó, o ticket desses jogadores aí de 15 a 16 anos, que ele vai buscar nos clubes rivais, ele paga 1 milhão, 2 milhões. O que é pouco, porque assim, se ele pega 50 moleques pagando 1 milhão, ele aposta que 2 deles vão virar um Vinícius Júnior e vai ser vendido por 200, 300. E já paga essa operação inteira. Entendeu? Eu achei muito interessante essa mudança de approach da base. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte. Vamos deixar na descrição desse vídeo todos os canais que a gente usou nesse corte para deixar os créditos. Ryan Santos, o All Sport, esse live da ESPN Brasil. Todos os links estarão na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de hypar nosso vídeo. Rapidinho, hype nosso vídeo. Do lado de inscreva-se vai ter a opção hypar. Que assim você irá nos ajudar sempre aqui no YouTube.